Olá pessoal, hoje estaremos falando sobre endereçamento IPv4. Como todos sabem, esse endereçamento é o mais utilizado no mercado, bem como as provas da Cisco, que provavelmente vocês estão estudando ou estão em busca de alcançar alguma certificação Cisco, a própria certificação CCNA ela é bem baseada em cálculo de endereçamento IPv4. Então toda a estrutura da prova ela é baseada em cima do endereçamento IPv4. Okay? Então é uma base que tem que ser muito bem consolidada, o entendimento tem que estar muito apurado para quem quer fazer a prova CCNA. Okay? A prova CCNA ela é totalmente voltada para endereçamento IPv4. Ok? E dentre essas coisas, todos sabem que nós temos ainda também o IPv6, que está entrando fortemente no mercado. Porém, nós não vamos tratar sobre IPv6 nesse post, nessa videoaula. Okay? A gente vai tratar mais para frente sobre esse assunto. Então aqui a ideia hoje é a gente trazer para vocês duas videoaulas. Okay? Então essa primeira videoaula eu vou trazer para vocês a estrutura IPv4, como é formado o endereçamento, como é calculado esses endereços, qual é a estrutura desse endereço, tanto o endereço IP como a máscara correspondente, para fazer toda a configuração em cima dessas informações, ou seja, as informações são amarradas entre endereço IP e máscara de subrede. Tá legal? E na próxima videoaula, que é o segundo capítulo, o segundo episódio, vamos dizer, dessa novela, a gente vai tratar sobre CIDR, ou seja, VLSM, que é todos aqueles cálculos que são a parte que confunde mais aí para quem está começando a interpretar a parte de cálculo de endereço IPv4. Tá legal? Mas a gente vai tratar na videoaula número 2. Aqui a gente vai ver a estrutura e como é montado esses endereços. Tá legal? Então, vamos iniciar aqui. Ok, pessoal. Então, nós vamos falar aqui sobre o endereçamento IPv4. Okay? Então, hoje, como que é a estrutura do endereço IPv4? Okay? Então, nós temos aqui toda a parte de IPv4 que a gente vai falar, na qual ela é formada em quantos bits? Ela é formada em 32 bits, desculpa. Tá legal? E como isso é formado? Se você observar aqui, ela é estruturada, ok? Com o quê? 4 octetos, ou seja, 4 grupos de 8 bits. Okay? Então, quando você vê lá o endereço IP na sua máquina, 192.168.10.10, por exemplo, você está vendo esse conjunto de endereços aqui. Ou seja, são 4 grupos, na qual corresponde a 8 bits cada grupo. Okay? Então, vamos colocar aqui como seria essa estrutura. Então, aqui eu estou colocando para vocês 8 bits, que está correspondendo principalmente somente essa estrutura. E aqui eu vou trazer para vocês também, novamente, mais 8 bits. Então, eu tenho aqui mais 8 bits, que está correspondendo a esse grupo aqui. Ok? Então, o que acontece? Todo esse grupo aqui é correspondente a um octeto. Então, o que seria o octeto? Vocês ouvem falar aí, A gente fala 32 bits, ok? Que é formado de 4 grupos,
4 grupos, na qual a gente menciona que seria o octeto. Tá legal? Então, o octeto para vocês seria o quê? Seria 8 bits, né? Então, cada grupo aqui ele vai corresponder a 8 bits. Então, essa é a estrutura do endereço IPv4. Então, ele é formado de 32 bits. Como que veio essa estrutura, né? Da onde vem essa referência dessa estrutura? A gente sempre tem as referências em cima da RFC, ok? Qual que seria a RFC? Seria 791, ok? Então, a referência seria RFC 791. Isso, né, foi desenvolvido em 1981, ok? Então, essa RFC ela foi criada em 1981, correto? Que foi quando iniciou a grande demanda, né? Ou seja, o grande desenvolvimento em cima do IPv4. Por quê? Por causa dos endereços que começavam a se difundir aí na internet, né? Vocês vão ouvir falar bastante, né? Ou já ouvem falar bastante dessa palavra internet, né? Mas ela foi iniciada, o endereço, né, IPv4, ele foi iniciado em 1981, ou seja, o desenvolvimento dele baseado para atender essa demanda sobre a internet. Okay? Então aqui seria que eu mencionei com vocês, a estrutura do endereço IPv4. Então, todo o endereço, quando você visualiza, ele está em número decimal. Porém, a gente sempre tem que ter a consciência de que o número que está lá para você, 192, 168, ele está em decimal. Por quê? Fica mais fácil para as pessoas entenderem, né, esse número. Porém, esse número ele vem baseado através do endereço binário, que a gente fala que é base 2. Ok? E aqui eu coloquei para vocês também o hexadecimal, que é o que? Base 16, que nós chamamos. Então, o decimal todo mundo está acostumado a trabalhar, né, no seu dia a dia, a visualizar. E o binário, quando a gente fala base 2, então a gente sempre vai estar referenciando a uma base 2, ok? Sempre com a exponencial, né, aumentando. Porém, a minha base permanece a mesma, ok? Então aqui, se eu fizer o meu cálculo matemático, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16. Então, esse é o decimal. Esse é o binário. Ok? E o hexadecimal, aonde vocês vão visualizar o hexadecimal? Quando você olha lá o endereço MAC address da sua máquina, você está vendo o endereço hexadecimal, desculpa, que vai ter uma estrutura mais ou menos, aqui eu estou chutando alguns valores para vocês, que podem ser visualizados em algum endereço de MAC address. Ok? Só que esse endereço, pessoal, ele tem uma estrutura totalmente diferente do IPv4, tá? E ele aqui, ele é formado com 48 bits. Tá legal? Bacana. Então, isso é a estrutura IPv4. E como que a gente vai interpretar esses cálculos, né? Aqui eu coloquei para vocês a ideia de 4 moedas, né, para ficar mais fácil o entendimento. Ou seja, para eu conseguir formar um número decimal, eu vou somar essas moedas. Tá legal? Então aqui eu vou colocar para vocês
é a referência binária, ou seja, base 2, ok? E dentro da moeda é o valor decimal, perfeito? Então, o que acontece? Se você quiser transformar, aqui eu estou trabalhando apenas com 4 bits, tá? Só para demonstrar para vocês. Não esquecendo que cada octeto no IPv4 vão ter 8 bits. Perfeito? Então, aqui, se eu quiser transformar o número decimal 12 para binário, o que eu tenho que agregar? Ou seja, quais moedas eu tenho que obter para formar esse número 12? Então vamos lá. Quais seriam, né? Então eu pegaria a moeda 8, pegaria a moeda 4 e aí eu transformo no que? Em 12. Ou seja, o número decimal 12 transformado na base binária, né, seria 1100. Ok? Então, se eu quiser transformar o número 6, quais moedas eu tenho que adicionar aqui? Né? Então, aqui seria 0, desculpa pessoal, a gente está trabalhando com 6. Então eu pegaria o 4, pegaria o 2 para formar o endereço 6. Perfeito? Então, qualquer número aqui de 1 a 15, eu consigo passar para vocês. Correto? Se eu quiser o número 0, nesse caso eu não pego nenhuma moeda. Perfeito? Mas aqui com 4 bits eu consigo formar, né, até o número 15. Correto? Então, se eu pegar o 8, o 4, o 2 e o 1, qual número eu vou transformar aqui? Eu vou transformar no número 15, correto? E agora, para vocês, né, se para praticar, então você teria 8 bits. Então, eu estaria aumentando a minha exponencial dessa base 2 até 8 bits. Sempre lembrando, pessoal, que eu tenho que iniciar do zero, ok? Não esqueçam disso. Então, o meu último lá, ele vai ser 2 elevado a 7, correto? Então, eu acredito que para entendimento fica bacana se você pensar como se fosse moedas, ou seja, moeda de R$ 8, moeda de R$ 4, moeda de R$ 2 e uma moeda de R$ 1. Com essas moedas, nesses valores, você chega a qualquer valor decimal. Legal? Em cima disso, como eu havia mencionado com vocês, eu vou trazer aqui 2 a sétima, 2 a sexta, né? 2 a quinta, 2 a quarta, 2 a terceira, 2 a segunda, 2 a primeira e 2 a 0, que era 8 bits que eu havia mencionado com vocês. E aqui eu vou transformar em decimal. 2 a 7 é 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Ok? Então aqui eu tenho a estrutura minha com 8 bits. Ou seja, aqui, pessoal, eu tenho um octeto, ok? Tenho um octeto.
Perfeito? Então, em cima disso, o que eu posso tirar de referência? Se eu somar todos esses valores que estão aqui, que valor que eu vou chegar? Eu vou chegar a um valor de 255. Perfeito? Então, ou seja, o máximo desse valor que eu vou obter, somando todos esses números decimais, é 255. Ok? Aí vocês podem perguntar, mas e o 256? Eu vou conseguir formar? Não, pessoal. Para eu conseguir formar o 256, eu tenho que trabalhar com 9 bits. Perfeito? Então aqui está todos os meus endereços, ou seja, o meu octeto referenciando a quê? A número decimal com número binário. Ok? Agora aqui, eu vou trazer um exemplo para vocês de como que eu posso transformar, né, esse número decimal para número binário e também o inverso. Perfeito? Então aqui eu tenho 144. Isso está em decimal. Perfeito? Como que eu posso transformar em binário? Eu posso fazer de diversas formas, tá? É como eu havia mencionado com vocês. Isso é cálculo matemático, perfeito? Ou seja, independente da conta que você faça, você tem que chegar no mesmo valor. Portanto, é o que eu sempre recomendo aos meus alunos. Independente do método que você utiliza, se você chega no mesmo valor, está correto. Se você interpreta o cálculo de uma outra forma, ou seja, de uma forma que eu não vou passar aqui para vocês, mas vocês conseguem chegar no resultado, isso não interessa. Okay? Vocês têm que chegar no mesmo valor que todo mundo chega, independente da conta que você faça ou do método que você utiliza. Okay? Então você ensina de uma forma, porém, às vezes, para as pessoas, nem sempre essa forma que você tenta passar é a mais fácil que ela vai interpretar, né, para calcular esses endereços. Então aqui você pode fazer de que forma? Você pode ir dividindo esse número por 2. Okay? Então eu vou transformar em binário. Portanto, eu vou ter aqui 0 aqui, vou dividir por 2. Eu vou ter 36. Dividir por 2, eu vou ter 18 e vai dar 0. Aqui eu vou dividir por 2, vai dar 9, vai dar 0. Aqui por 2 vai dar 4, sobra 1. Por 2 dá 2, sobra 0. E por 2 sobra 1 e sobra 0. Aí, como que eu devo visualizar esse endereço binário? Eu tenho que, pessoal, só pegar o resto dessas minhas contas que eu fiz aqui. Ok? Não interessa os outros resultados. E sempre, pessoal, quando eu vou fazer dessa forma, eu sempre tenho que pegar o número de baixo, ok, para cima. Sempre. Perfeito? Portanto, esse número ele vai ficar 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Esse número aqui, binário, corresponde a esse número decimal. Perfeito? Então, de uma forma ou de outra, como você pode chegar a esse número binário, né, ele tem que ser igual em todos os casos, independente da conta ou do método que você utiliza. Esse método aqui, você vai dividindo por 2 até chegar ao número correspondente que você deseja. Legal? Ou você pode também fazer de uma outra forma que eu
sempre acabo passando para os meus alunos, né? Então aqui a gente vai colocar novamente todos os números, né, que a gente havia visto anteriormente, para vocês entenderem como que eu posso fazer cinco, 6, 7, 8. Ok. Estava contando aqui 8 bits. Eu não tinha nem errado nenhuma conta aqui. Ok? Então, 144. 144, pessoal, vamos imaginar de uma forma assim. É uma chave ligada quando é 1 e uma chave desligada quando é 0. Perfeito? Então, 144, vou até mudar a cor aqui para vocês. 144 em decimal. Ele cabe dentro de 128? Cabe. Portanto, eu ligo a minha chave. Vou para 1. Aí o que eu tenho que fazer? 144 menos 128. Fazer uma continha de menos agora. Então eu fiz uma divisão, agora eu vou fazer uma conta de menos, que vai dar 16. Perfeito? 16 é menor, que 64, portanto, não cabe na caixinha. 16 é menor que 32, não cabe na caixinha, portanto, eu deixo a chave desligada. 16 cabe na caixinha de 16, portanto, eu vou ligar a chavinha. 16 menos 16 aqui, né? Ou seja, cheguei a 0, portanto, eu não preciso fazer mais nenhuma conta e nenhuma chave será ligada. Cheguei no mesmo valor que eu tinha trabalhado anteriormente, né? Que é o que? 144. Perfeito? Então, esse é o endereço IPv4. Binário, né? Sempre lembrando, aqui o binário e ali o decimal. Perfeito? Agora, pessoal, um outro detalhe aqui que eu gostaria de mencionar com vocês. Hoje a gente escuta bastante falar sobre as classes de endereços que nós temos dentro do IPv4. Né? Então aqui eu trouxe a classe A, classe B, classe C, D e classe E. Tá legal? Então, por que isso tem essa divisão, né? Por que foi dimensionado dessa forma? Foi criado essas regras justamente para segmentar, ou seja, separar as classes de endereço. Tá legal? Então, quando a gente fala, eu tenho endereço classe A, então os endereços que eu vou trabalhar tá dentro desse range. Um detalhe, pessoal, a classe A, na verdade, ela é dimensionada de 0 a 127, porém, ela vai até 126. Por quê? O 127 é um endereço reservado, né? Que se vocês observarem, esse endereço é o endereço de loopback, que nós chamamos, de qualquer máquina, né? Ou pode ser uma máquina Windows ou uma máquina Unix, ela sempre vai ter esse endereço de loopback. Por quê? Porque ele é um endereço que nós usamos como um teste da pilha TCP/IP que está instalado no seu sistema operacional. Então, se eu quiser testar o TCP da minha máquina, eu pingo esse endereço e garanto que o meu sistema operacional está reconhecendo o capsulamento TCP/IP. Perfeito? Então, por isso que ele vai até 126. Ok? E quando a gente menciona algum número que está nesse range, nós vamos dizer que ele está dentro da classe B. E assim sucessivamente.
Se for o endereço classe C, ele está dentro desse range. Classe D, pessoal, é uma classe de multicast que a gente chama. Okay? Então, os endereços mais usuais que vocês observam aí, né, no dia a dia são, propriamente dito, esses endereços. Okay? Esses endereços aqui, quem trabalha, por exemplo, num suporte aí, a interno, né, um IT interno, ele sempre vai ver alguns desses endereços aí dentro da sua própria LAN, né? Mas quem trabalha propriamente com redes, ou seja, um suporte, ou trabalha com alguma arquitetura Cisco, ou algum outro fabricante, muitas das vezes a gente vai ouvir e vai ter que entender alguns endereços dessa classe, que são endereços de multicast. Um exemplo, né, que eu posso mencionar com vocês aqui. Por exemplo, o SPF, como vocês viram em alguns posts aí anteriores, que eu estou também tratando sobre o SPF, ele tem dois endereços de multicast. Tá? Por que dois? Porque o SPF trabalha distinto em duas formas, né, vamos dizer, de fazer divulgação de tabela e reconhecimento através de uma rede NBMA. Tá? Não vou entrar em detalhe sobre isso. Mas ele tem dois endereços multicast, na qual ele trabalha aí, que é divulgação de tabela de roteamento e aqui eleição de DR e BDR, bem como o EIGRP também. O EIGRP, para divulgar a tabela de roteamento, ele faz via multicast, porém através do 224.0.0.10. E a classe E, pessoal, é uma classe de estudos que nós chamamos, né? São endereços reservados também, né? Tanto na classe D como na classe E, nós temos endereços reservados pelos órgãos na qual tratam sobre esses quesitos, né, de estudos ou até de endereços que devem ser reservados para um determinado protocolo de roteamento ou para algum serviço que é disponibilizado dentro de alguma arquitetura de rede. Os mais usuais que a gente acaba trabalhando, okay, são a classe A, B e C. E são propriamente ditos os endereços, né, que nós utilizamos dentro da certificação Cisco. Ou seja, para o CCNA, você não precisa se preocupar muito com essas categorias de endereço. Você sempre vai trabalhar dentro do range A, B e C. Correto? Aqui eu trouxe também novamente o endereço, né, transformado em binário. Sempre, pessoal, prestem atenção aqui, ó, quando eu vou trabalhar com A, B e C. Se vocês observarem, para cada classe, esses números não alteram, ok? Então eu sempre vou fixar esses endereços aí. Então, para a classe A, eu sempre vou trabalhar com meu endereço, primeiro bit, sempre em 0. Para a classe B, os dois primeiros bits sempre vão ser 1 e 0. Tá? E para a classe C, sempre vai ser 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ok? Aí, esses números, eles alteram. Ou seja, você tem toda a gama de possibilidades para atender esses endereços. E para a classe D, a ideia é a mesma. Ok, pessoal? Então, você trabalha aqui e aqui, né? Que é a variação desse número. Perfeito? Aqui também é a mesma ideia. Tá? Então é só para dar para vocês uma referência que sempre para a classe A, B e C, eu sempre tenho setado esses números, né? Sempre vai ser a mesma coisa em binário. Então aqui, novamente, estou em binário e aqui eu estou em decimal. Perfeito?
Dentro disso ainda, gente, a gente tem os endereços privados e públicos dentro de cada classe. Então, para a classe A, vocês vão ver aí que é o endereço 10 que vai estar dentro dessa classe, que ele vai até 10, 255, 255 e 255. Mais um 255 aqui, tá, pessoal? E para a classe B, nós temos de 172.16.00 até... Isso é importante, tá, pessoal? Classe B sempre dá alguns problemas, né? 172.31, ok? De 16 a 31. E na classe 192, todo mundo aí já está careca de saber, né? 192.168, que são os endereços mais usuais que a gente acaba utilizando dentro da nossa rede interna, ok? E ele vai até 192.168.255, né? Muda os dois últimos octetos, tá? E na classe B, D e E, nós temos também ranges reservados, tá? Mas não tem o conceito de ser endereço público ou privado, tá? Então aqui são endereços reservados. Tá legal, pessoal? Endereços reservados. Então a gente sempre tem que ter essa consciência também, porque na prova é cobrado e no dia a dia você acaba escutando muito isso, né? Então sempre pensando em endereços privados e públicos, ok? Então a gente tem que ficar esperto com isso no nosso dia a dia, para entender o que eu estou tratando, se é um endereço interno ou se é um endereço externo, ok? E aqui essas duas classes é endereço reservado. Aqui nós chegamos ao endereço IPv4, mas voltado para a máscara. E pessoal, a máscara, como para o IPv4, ela também é 32 bits. Ela segue a mesma característica do endereço IP, ok? Novamente, são 4 grupos de 8 bits, ok? É a mesma ideia, 8 bits, ok? Então eu vou ter novamente as minhas formações de endereço binário que vai chegar num valor decimal, ok? Então sempre tanto o IP que a gente vê lá na máquina configurado, ele tem uma relação direta com a máscara que você está configurando, ok? IP amarrado com a máscara. E sempre lembrando que também ela é formada com 32 bits, né? E cada octeto é formado com 8 bits, ok? Então sempre a gente tem que ter essa consciência. E um dos detalhes que a gente pode observar sobre máscara é que sempre ela vai ficar constante aqui. A gente vai ver posteriormente alguns endereços aqui que são os endereços padrões, ou seja, esses valores não alteram para endereço de máscara. Sempre você vai ter esses valores. Não adianta você falar assim, eu tenho uma máscara 170. Não tem, pessoal. É mentira, não existe.
Isso não existe, ok? Você sempre, 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 lembre disso, sempre vai ter esses valores, sempre vai ser constante esses valores na sua máscara. Se alguém colocar, ou você vê que alguém colocou uma máscara com endereço que não esteja aqui, está errado. Você pode falar para ele que está errado e não é esse valor que deve ser colocado. Ok? Então aqui é a mesma ideia, pessoal. Sempre eu vou ter, né? 0, 128, né? 192, 224, 240, 248, 252 e 255. Mesma ideia. 8 bits. Então, o máximo que eu vou ter preenchendo todas as minhas possibilidades vai ser 255. Se eu tiver, né, 2 bits formado aqui, qual seria a minha máscara? Vou pegar o que? Esse e vou pegar esse. Portanto, a minha máscara vai ter um valor de 192. Isso, pessoal, também pegando a referência dos 4 grupos, tá? Então, aqui a gente está colocando 192, mas 192 ele pode estar aqui, né? Como ele pode estar aqui nesse octeto, como ele pode estar aqui nesse octeto, né? Mas sempre lembrando, tem que ser. Eu também não tenho máscara, por exemplo, transformada em binário que seja dessa forma, pessoal. Isso não existe para endereço de máscara, ok? Tá errado, perfeito? Sempre vai ter que ser uma coisa constante aqui, ó. Sempre o preenchimento com uns e zero. A gente vai ver aí o que corresponde a esses uns e zeros, ok? Então, se eu tenho 4 bits, 1 aqui setado, então eu vou pegar de novo 4 bits e vou ter que valor aqui? 240, ok? Quando eu falei sobre as quantidades de uns e zeros, nós temos duas relações. Porção de rede, quantidade de uns. Então, quando eu mostrei para vocês lá, né? Por exemplo, 4, 1. Qual que é a correspondência de porção de rede? Todos aqueles que têm 1. Depois aqui embaixo a gente vai ver porção de host. Então, eu vou colocar aqui também porção de host. Tudo que é host vai estar com 0. Então, detalhe aqui, pessoal, ó, quantidade de zeros, ok? Então, quando você mencionar, eu tenho uma porção de rede com 4 bits. Então, você tem aqui a porção de rede. E aqui eu tenho a porção de host. Para que é isso? Para eu conseguir identificar quantas subredes eu posso ter naquele endereço ou quantos hosts eu posso ter em cada subrede. Nesse caso aqui, pessoal, por exemplo, quantas subredes eu vou ter? Eu não tenho 4 bits aqui. Portanto, eu tenho 2 a quarta, que vai ter um total de 16 subredes. E aí, com quantos hosts cada subrede? Tenho 4, ou seja, 16 hosts cada subrede. Então, aqui, um total de 16 subredes, na qual cada subrede vai ter 16 hosts, ok? Então, sempre imaginando que para máscara você tem que ter a consciência de endereço, ou seja, porção de rede
e porção de host. Isso é muito importante, pessoal, para o entendimento depois, quando a gente for mencionar sobre CIDR VLSM, porque a gente vai trabalhar diretamente com esse conceito aqui de porção de rede e porção de host. Então, isso tem que estar bem fixado. Por quê? Porque aqui eu consigo saber quantos hosts eu vou ter cada subrede, né? E dentro daquele range, quantas subredes eu posso ter. Tá? Então, sempre lembrando, quando eu tenho para máscara quantidade de uns, eu estou tratando de porção de rede. Quando eu estou com quantidade de zeros, eu estou tratando de porção de host. Ok? E aqui um exemplo, né, de máscaras, possíveis máscaras que eu posso utilizar aí no meu dia a dia. Tá? Então aqui, né, observando, eu tenho os 4 grupos, tá? Porém, no meu último octeto, eu tenho lá a máscara 128. O que isso representa para mim? Dentro dos meus 8 bits. Estou pegando apenas o primeira chavinha lá que eu vou estar ligando. Ou também a moedinha que eu peguei de R$ 128 para formar esse endereço binário. Aqui, mesma ideia. 4 grupos e 4 grupos. Porém, vocês podem observar aqui que eu trouxe aqui, desculpa pessoal, aqui eu ainda estou no último octeto, aqui eu estou no segundo octeto, aqui eu estou no terceiro octeto, ou seja, essa minha máscara, você vê que ela está alterando, ok? Então, sempre lembrando, né? Se eu tenho no segundo octeto, obrigatoriamente aqui ela vai ser 0. Eu não posso ter uma máscara também, pessoal. Se você vê algum dia aí, se chegar na sua empresa e ver aí, por exemplo, uma máscara de subrede dessa forma, você pode chamar o pessoal de suporte, ou seja, você mesmo, né? Claro. Ou se alguém fez isso, você fala quem que indicou para ele colocar esse número. Por quê? Porque esse número não existe, pessoal, para endereço de máscara. Ou seja, eu tenho aqui 128 com aqui 255. Isso é impossível dentro do IPv4. Ok? Se aqui ficou 128, portanto, todos os octetos restantes eles devem obrigatoriamente ficar com 0. Okay? Então, se eu coloquei 128 aqui, os próximos octetos serão zeros. Então, aqui é a mesma ideia. Então, aqui, os dois últimos como 0. Né? Então, eu posso tanto colocar a minha máscara, né, para que ela caia no meu último octeto, no meu segundo, né, octeto, no meu primeiro, no meu terceiro octeto. No quarto não tem como, né, mas é muito difícil você ver a máscara às vezes caindo nesse octeto. Pode acontecer? Pode, mas é difícil. Então sempre a gente vai ver a maioria das implementações, a gente sempre vai ver essa estrutura de máscara aqui alterando. Perfeito? Então, são exemplos de máscara que eu trouxe aqui para vocês para poder demonstrar de que forma que ela pode ser estruturada. E aqui o endereço, né? Coloquei um exemplo aqui da rede 10 e com essa conotação, pessoal. O que isso representa, pessoal? É justamente a máscara
do seu IPv4. Quando eu falo é um /24, então você já imagina a máscara /24. A gente estava vendo 255, 255, 255.0, tá? E aqui qual que é a ideia que eu queria mostrar para vocês? E definir, olhando para o exemplo um endereço agora assim, eu posso perguntar, né, para vocês, esse endereço pertence a qual classe? A, B ou C? Então ele pertence à classe A. Ele é um endereço público ou ele é um endereço privado? Ele é um endereço privado. Certo? Então essas denominações vocês já têm que conseguir interpretar. Tá? Então é uma classe A. Ele é um endereço privado, porque está na faixa da rede 10. E qual que é a máscara? A máscara é um /24. Tá legal? E, além disso, eu consigo saber se o meu endereço é um endereço válido na minha rede, né? Se ele é um endereço de broadcast, pessoal. Que eu tenho os endereços de broadcast, né? Camada 3, claro. E se ele é um endereço de rede. A gente vai interpretar um pouco melhor isso quando a gente começar a ver VLSM. Tá? A gente começar a ver VLSM, que é um capítulo que a gente vai ver posteriormente na videoaula número 2, ok? Então, eu consigo já definir aqui, nesse endereço, todas essas informações. Qual é a minha máscara, né? Qual que é a minha classe de endereço, se ele é privado, se ele é público, qual que é, né, a própria máscara, se ele é um endereço válido dentro do meu range, se ele é um endereço de broadcast ou se ele é um endereço de rede. Aqui, como eu sei que é um /24, né, então eu sei que esse 1 aqui ele é um endereço válido. Perfeito? Ele é um endereço válido. Se eu tivesse ponto 255 para essa rede /24, eu teria um endereço de broadcast. E se eu tivesse o ponto 0, eu teria o endereço de rede. Então sempre vocês podem ter a referência de que forma? Broadcast e rede. Seria o primeiro IP, do meu range, e o broadcast, o meu último endereço daquele meu range. Ok? Então, quando eu olho para esse número, o que eu espero que vocês, acredito, tenham entendido, é de que forma que esse endereço é formado, ou seja, da onde ele está surgindo, o que ele é dentro da minha rede. Perfeito? Então, já tem que perceber essas diferenças. E pessoal, agora eu deixo um desafio aqui, né, para vocês nessa videoaula. Os resultados desses 3 exercícios aqui, né, que eu acabei colocando para vocês no último slide, é justamente para que vocês tentem fazer, né, esses 3 exercícios tendo a mesma ideia que eu mostrei para vocês lá. Ele é um endereço válido, ele é um endereço de broadcast ou ele é um endereço de rede. Qual classe ele pertence, né? Qual que é a máscara que você está usando, né? Se ele é um endereço privado
ou público. Então vocês têm 3 exemplos aqui para fazer. E depois a resposta vai estar lá no post. Então quem tentar fazer pode depois conferir a resposta lá no post, pessoal. Ok? Então, infelizmente, é o que eu sempre comento com meus alunos também, para que você aprenda, né? A única forma é fazer exercícios, pessoal. Coloque em qualquer endereço IP que você imagine aí na sua cabeça, seja lá qual for o endereço, tá? E comece a calcular. Aqui eu estou usando sempre a mesma máscara para facilitar para vocês agora, para vocês praticarem, quanto mais, né, melhor. Por quê? Porque depois esses valores aqui vão ser alterados, correto? Então pratiquem e depois a resposta estará lá no post. E pessoal, fica aqui o meu muito obrigado. Eu coloquei até uma interrogação aqui, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, postem lá, né? No ciscoredes.com.br, né? Quem tiver qualquer dúvida sobre esses cálculos ou alguma informação ou que deseja obter relacionado a esses cálculos de endereçamento IPv4, faça suas perguntas lá que a gente tenta responder da melhor forma possível para vocês. Só entrar no nosso site, ou seja, no nosso blog, acessar ciscoredes.com.br e visualizar as respostas e tirar as suas dúvidas. Ok? Espero que vocês tenham gostado e fica o meu próximo objetivo dentro do endereçamento IPv4, que seria através do cálculo VLSM, IC e DR. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima videoaula.